E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente três matérias, tá? Uma que eu acho de extrema importância, que é? O aumento no sukiá. Sim, japonês, mas por que você acha que o aumento no sukiá é importante? Porque isso aqui mata a fome de muita gente e é considerado comida barata. Se a comida barata, que é considerada comida barata, vai aumentar o preço, você já imaginou as outras, né? E basicamente o resto da matéria vamos falar só do Shiba. Mas só que na hora do Shiba é o seguinte, sabe quando a vida mostra assim, ó, você fez uma escolha errada e você vai se lascar por ela? Pois é, isso aqui basicamente é o caso do Shiba. Por que disso? Ele tentou marcar uma reunião com Trump e já foi negado. Trump não vai falar com o Shiba agora. Vai falar no futuro, não agora. Tá? Vou trazer isso para você. Teve a reunião da APEC, o Shiba não participou da foto dos signatários, porque falaram que o Shiba ficou preso no trânsito. Os caras passaram um pano ali. Então você vê que o Ishiba já não participou da foto da APEC. E agora o Ishiba foi para o Rio de Janeiro no G20. Tá? Então eu vou trazer isso para você. Nossa, da APEC aqui da foto eu não vou trazer porque isso aqui não tinha muito o que falar. É só isso. O Ishiba perdeu o raio da foto. Então a primeira foto dele como signatário ali, assim, bonitão, assim, no meio do povo, ele já perdeu. Então já sabe que o cara já tá fadado, meu, a tomar muito na cara. Você vê que aqui no Japão a coalizão dele perdeu. Vai ter que comer na mão da oposição. Então você vê que ele vai ter uma vida muito dura como primeiro-ministro. Tá? Eu tô dando risada, mas eu não queria estar na pele dele não. Mas vamos lá. Vamos começar aqui na parte do Sukiá. Ah, antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Vamos lá, ó. Assim eu passo vergonha, né? 牛丼チェーン最大手のすき家は米の値上がりを受けて11月22日から牛丼の価格をサイズに応じて10円から50円値上げすると発表しました。米の価格上昇をめぐっては外食大手のロイヤルホールディングスが傘下の天丼店屋で11月から天丼や定食などを値上げしたほか、日霊フーズも来年2月からチャーハンなどの冷凍食品を値上げするなど影響が広がっています。 Então vamos lá. O Sukiá, que é a maior rede de tigela, no caso assim, de donburis, no caso donburis na parte de carne, tá? O Gyudon. A maior rede de Gyudons, porque antigamente tinha o Yoshinoya. Eu gostava muito do Yoshinoya. Tá? Só que os caras, como é que se diz, perderam a mão, tá? Os caras não fizeram investimentos e nisso que acontece, ficaram para trás, tá? Mas o Yoshinoya era muito bom também, mas é uma pena que, como é que se fala assim, perdeu relevância no Japão, né? Aí veio o Sukiá e atropelou o Yoshinoya. Né? Anunciou, no caso o Sukiá anunciou que vai aumentar o preço dos Gyudons em até 50 ienes a partir do dia 22, tá, desse mês, em resposta ao aumento do preço do arroz. A Zensho Holdings, que opera o Sukiá, anunciou que a partir do dia 22 desse mês aumentará os preços do Gyudon em todas as lojas no Japão entre 10 a 50 ienes, dependendo do tamanho. A empresa adquire o arroz como Koshihikari e o Hitomibori, mas os preços estão continuando a subir. Então, o Gyudon, tá? Agora aprende Nihongo com o tio aqui, tá? Você que mora aqui no Japão não sabe pedir o tamanho das tigelinhas ali, aprende com o tio agora, ó. Namimori. Namimori é aquele normal, tá? Aquele, o que seria o pequeno normal, né? Ele vai custar 450 ienes, tá? O Omori, ele já é um pouco maior, tá? Aquele que tem um apetite normal, normal assim, que tá com fome, tá? Quer encher o bucho mesmo, porque o Namimori às vezes não enche, tá? O Omori, ele enche, tá? Vai custar 630 ienes. E o Tokumori é o grandão, aquele ali é para quem tem zóio grande, tá? Já comi muito Tokumori. Tá? Ele vai passar a custar 830 ienes. Então, aprende com o tio aí, Nihongo, em Namimori, Omori e Tokumori, tá? São essas três tigelas que costumam ter no Sukiá, no Yoshinoya e alguns outros locais também, tá? É a segunda vez esse ano que o Gyudon aumenta de preço, né?
E 60% dos guildons ali, principalmente o que vai bastante arroz, né, terão os preços aumentados entre 10 e 50 ienes. No que diz respeito ao arroz, o preço das matérias-primas, como os fertilizantes, no caso assim, para poder dar uma bombada no cultivo ali, disparou. E a concorrência entre os plantadores de arroz intensificou-se, fazendo com que o preço relativo das transações do arroz atingisse uma máxima histórica. Só vou fazer um ponto aqui antes de continuar. Você vê que o Japão, para poder evitar falta de arroz, eles estão importando arroz. Então você vê que tá vendo arroz de tudo quanto é lado. Tá vendo arroz americano, tá vendo arroz taiwanês e uma série de arroz. É bom. Eu particularmente não gostei, tá? Mas é aquela velha história. Entre ficar sem e ter alguma coisa que comer, meu, você já sabe, né? Um é melhor que zero. Mas se você gosta de um arroz bom, bacana, meu, já faz o seu estoque de coxa Hikari. Você vai pagar um pouco mais caro? Vai, não tem o que fazer. Tá? A não ser que você consiga algum produtor brasileiro, alguma pessoa assim que está com preço em conta ainda. Tá? Se você encontrar algum produtor brasileiro, alguém souber que está com os preços bacanas, preço bacana que eu falo assim, é abaixo do mercado, tá? Porque ó, no mercado está mais ou menos 5 mil, 6 mil o saco de 10 quilos, tem que ser isso abaixo, tá? Se você encontrar isso aí, pô, bacana, tá? E posta aqui no canal, tá? Nos comentários pra gente ficar sabendo aonde que é esse produtor, pra gente poder comprar deles também. Eu quero comprar, tá? Eu tenho comprado de produtores japoneses no Facebook, tá? Então eu consigo comprar o arroz coxa Hikari e compro um outro mais barato. Eu tenho comprado aquele arroz integral, o brown rice, tá? Aí eu faço a mistura dos dois para poder dar para poder render, sair mais barato a longo prazo. Então eu tenho feito assim. Então você pode fazer assim também, em vez de ficar só com coxa Hikari, você compra o coxa Hikari, compra um meia boca e mistura. Aí a proporção da mistura você vê. Se você quer fazer de 2 para 1, no caso, 2 porqueiras para um coxa Hikari, ou 2 coxa Hikari para um porqueira, você vê, tá? Mas você faz a mistura para você sair mais barato o arroz. Só não mistura, pelo amor de Deus, não mistura o arroz japonês com aqueles arroz agulhinha. Não faça essa mistura, pelo amor de Deus, o troço não vai dar bom, tá? Porque são dois tipos de arroz assim que se você deixar de molho ali, porque, ó, muita gente desconhece, tá? O arroz japonês, antes de fazer, você tem que deixar de molho para ele hidratar ali. Porque se você fizer, já lavar e já fazer, ele dá um resultado. Se você quer ele macio mesmo, igual aquele sushi ali, você vai naquelas casas de sushi gostosinho ali, você tem que deixar de molho. Tá? Fica a dica. Japonês, por quanto tempo? Isso vai depender do arroz. Geralmente no saco tem. Tá? No saco de arroz ali tem, explicando geralmente o tempo que eles recomendam. Tem saco de arroz que é 20 quilos, tem saco de arroz que é 30 quilos. Tá? Eu, na minha sapiência, para não ter briga, eu deixo 1 hora. Sim. E agora eu já deixo, eu pego, coloco o timer e deixo 1 hora lá. Eu vou fazer as coisas. Aí na hora que bater o timer, eu pego e vou fazer. Isso dá toda a diferença no arroz. Pelo menos no arroz japonês. Por isso que eu estou falando, não misture arroz japonês com arroz agulhinha. Porque eu nunca vi arroz agulhinha ficar de molho. Então se ele ficar de molho, eu não sei o resultado que isso vai dar. Então pode ser que fique ruim, pode ser que fique ruim, depois você vem me xingar. Ah lá, japonês, você fala para deixar de molho, mas o troço deu ruim. Não deixa arroz agulhinha de molho, pelo amor de Deus. É o arroz japonês, tá? Então, se você quiser usar a recomendação do produtor ali, olha atrás no saco que geralmente tem escrito lá. Mas continuando aqui. Tirando a parte do Donburi, tá? Do Gyudon. Por essa razão, a Royal Holdings, que é uma grande empresa de restaurantes, está aumentando o preço, como é que se fala assim, dos seus tendon, né, que tem um prato aqui no Japão chamado tendon, tá? E as refeições fixas na subsidiária Tendon Tenya, me desculpe, né, é Tenya, tá? Por quê? Porque no Brasil tem um verme chamado Tênia.
Então não confunda, tá? Isso aí. Porque tem o Tenya, tem um verbo chamado Tenya, e aqui no Japão tem uma loja chamada Tenya. Mas se você ler rápido, vai aparecer o quê? Tenya. Tá? Não é loja de verbos, tá? Mas brincadeiras à parte, mas realmente tem um verbo chamado Tenya, tá? E a Nichirei Foods, né, que também vai aumentar os preços dos seus produtos congelados, né, até em 30%. O que isso quer dizer? No caso da Nichirei, ela mexe muito com produtos congelados para fazer bentô. Então são comidas assim congeladas que você depois só tira e coloca no micro-ondas para esquentar. Que as pessoas usam muito para ficar montando bentô, porque já está tudo pronto, é só pegar e colocar dentro do bentobaco ali, as marmitas, tá? É coisa tudo muito prática. Só que os alimentos congelados que tem arroz neles, ou base de arroz, vão ter aumentos de até de 30%. Então já dá para você ter uma ideia que o pau tá comendo aqui no Japão na parte de inflação, tá? Vocês viram na guia? Quem não viu, tá? Dá uma olhada na guia comunidades aqui do canal. Lá tem. Tá? Coloquei 2 aumentos. Coloquei uma da abóbora e um do repolho. O do repolho tá 6 vezes mais caro que o normal. Então você vê que é tenso, pô, pra caramba. Tá? Então, as coisas nós temos que tomar muito cuidado aqui no Japão daqui pra frente. Aonde comprar e como comprar. Igual teve um rapaz que eu falei assim, não, dependendo da situação, é capaz de fazer uma refeição, uma pessoa, por menos de 30 mil ienes por mês. Aí o cara, eu quero a receita disso. Meu, é só você fazer o cálculo. Não tem muito, como é que se fala assim, muita receita de bolo. Você tem que saber comprar. Isso primeiro tem que saber comprar. Igual, por exemplo, pega um repolho, igual o exemplo que eu dei lá. Se um repolho custa R$1, se você fracionar ele em 4, vai sair 25 ienes, cada pedaço, cada fração daquilo ali que você fez. Então você já dá para você ter uma ideia que dependendo, dá para ser mais barato? Dá. Se você fracionar, saber fazer as contas direitinho. Então se você comprar certos produtos mais baratos e fracionar, você vai conseguir fazer refeições mais baratas. Por que você acha que antigamente, isso para quem já foi no restaurante tradicional japonês, você vai lá nos famosos washoko, você vai lá, são porções pequenas, que você pega assim vários, até embucha, dependendo, até enche a pessoa, mas são várias porções pequenas, não é aquele monte de coisa, igual aquele prato de pedreiro, é diferente do gyudon, que você vê que é um monte de coisa ali, pá, é uma coisa só, mas o tradicional não, é vários pequenos pratos com várias coisinhas dentro. Então você vê que existem frações daquilo ali. Mesma coisa, você pega aquele nabo amarelo, que antigamente costumava ser o pacote com o Hyakuen também. Você fatia ele. Dependendo da quantidade de fatia, vai sair menos de 10 ienes por fatia. Ali. Aí o tanto que você vai comer é o que você vai decidir. Mas você vê que dá para fazer refeições baratas em casa, dá. O negócio é a pessoa saber fazer o cálculo e saber comprar também. Tá? Não adianta também ela vai lá comprar uma peça de wagyu de 20 mil ienes, 30 mil ienes e fracionar. Vai sair barato para ela? Não. De qualquer maneira, a peça já saiu extremamente cara. Então tem que tomar cuidado, sim. Tá? Mas, pulando de matéria agora, vamos lá ao Ishiba. Tá? O Ishiba chegou no Brasil, agora está no Rio de Janeiro, agora. Tá? Participando da cúpula do G20. Olha só. 南米のペルーで APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議などの日程を終えた石破総理大臣は日本時間の午前9時過ぎ政府専用機で次の訪問先のブラジル・リオデジャネイロに到着しました。現地では G20 主要20カ国の首脳会議に出席し貧困や気候変動などの国際課題に途上国と連携して取り組む姿勢を強調する方針です。 Então vamos lá. Só para começar, antes do G20 agora no Brasil, como é que falou, o Ishiba ele estava lá no Peru, tá? No caso da APEC. Só para começar, ele já perdeu a foto dos signatários do APEC, né, como eles falam. Então já dá para você ter uma ideia que, eu não sei se o cara tá azarado demais, ou como é que se fala, os assessores dele não tiveram o controle de tempo, ou alguma coisa. Mas você vê que a coisa não tá legal para ele.
Tá, mas continuando aqui. O primeiro-ministro Shiba, que atualmente está visitando a América do Sul, chegou na sua próxima parada, que é o Brasil. Tá, ele está no Brasil agora. Os dois países vão participar da cimeira do G20 para enfatizar a posição, no trabalho conjunto com os países em desenvolvimento para abordar as questões internacionais como pobreza e alterações climáticas, e também trocarão opiniões sobre Ucrânia e a situação no Oriente Médio. Resumindo, você vê que esse povo não tem o que fazer, estão se reunindo para fofocar, porque não tem outra palavra para isso. Tá? Mas, continuando aqui. E Shiba, que encerrou sua agenda, incluindo a reunião da cúpula da APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no Peru, na América do Sul, e seu próximo destino agora, que é o Rio de Janeiro, em um avião do governo, a pouco mais de 9 horas, do horário do Japão. E já chegou ontem, tá? Tanto que no Peru, ele foi lá e ele conseguiu até vitórias significativas para o Japão, sim. O que ele conseguiu? Ele conseguiu minérios. Tá? Ele vai conseguir a parte de importação de minérios, de alguns minérios até importantes, para o Japão. Tá? Então você vê que ali ele conseguiu uma vitória, sim. Aqui no caso do G20, eu não sei como é que vai ficar essa ideia, porque praticamente é só fofoca. Tá? Localmente, está sendo planejado participar da cimeira do G20, né? Dos 20 principais países, e enfatizar o compromisso de trabalhar com os países em desenvolvimento para abordar questões internacionais como a pobreza e a alteração climática. A alteração climática, você sabe, que entra ano, sai ano, ninguém resolve nada. Os Estados Unidos não aceita aqui, outro país não aceita ali, então o negócio nunca dá no impasse, sempre dá no impasse, nunca melhora. O Japão falou, vamos liderar isso, beleza. Como que o Japão vai liderar isso? Ele vai lá e está imprimindo um monte de dinheiro chamado GX. Mas quais são as ações que o Japão realmente está fazendo para cortar como é que se fala assim? A emissão de carbono no ar? Quase nada. Para não falar nada, quase nada. Pelo menos pelo meu ponto de vista. Tá? Quase nada. Então, com essas alterações, você vê que é uma grande fofoca. Tá? Isso aí não tem muito o que fazer, porque os caras nunca realmente fazem nada. Se falar que a China, por exemplo, tá? Por mais que o povo está sentando o pau na China, mas você vê que a China ela é a líder mundial em carros elétricos. Então, indiretamente, isso vai continuar produzindo carbono, sim, mas indiretamente, diretamente os carros vão deixar de ser poluentes. São carros elétricos, então os carros não vão ficar soltando aquele monóxido de carbono. Mas você vê que o único país ali assim que teve um papel nesse ponto relevante foi a China, por mais que queiram meter o pau na China. Olha aí. Japão, com a puta demagogia hipócrita que ele costuma ter, vê se algum fabricante japonês soltou algum carro elétrico realmente relevante. Ou algum carro híbrido realmente relevante. Não. Híbrido que eu falo assim, igual que a Toyota vai soltar agora, aquele híbrido de hidrogênio com aquela outra parte híbrida. Então a parte de hidrogênio é bacana sim, porque o que vai soltar dali vai ser aqui, água. Então isso é bacana pra caramba. Mas agora em parte experimental ainda. Né? Então é complicado. Você vê que empresas japonesas estão ficando para trás. Não tem muito o que fazer. Tá? Mas continuando aqui. No entanto, também estão planejadas reuniões individuais com os líderes de cada país. Tá? E na reunião da Cimeira do Japão com o Reino Unido, com o primeiro-ministro britânico, né, um novo quadro para as consultas econômicas entre os dois ministros dos negócios estrangeiros e da economia, chamada versão econômica 2+2. Aqui no Nihon eles falam 2+2. Tá? Então quem assiste, como é que se fala assim, os noticiários japoneses, alguma hora deve escutar esse, como é que se fala assim, essa palavra, o ni por aço ni, tá? É outra coisa também. Tá? Estamos atualmente fazendo ajustes para chegar a um acordo sobre o estabelecimento de tal sistema. Além disso, gostaríamos de reforçar a relação dos países com
o Sul global através da realização de reuniões de cimeiras, como com o México e o Brasil, respectivamente. Então você vê que o governo japonês está dando muita atenção para esse lado, para o México, né, e para o Brasil, além que teve o APEC como é que se fala? No Peru ali. Só que no Peru o Ishiba conseguiu até uma realizaçãozinha, mas passou vergonha. Tá? Agora vamos aqui a última matéria do dia, no caso com o Ishiba também. Tá? O Ishiba ele tentou marcar uma reunião com o Trump e deu com a cara na porta. Olha só. O primeiro-ministro Ishiba sofreu um revés diplomático embaraçoso quando não conseguiu garantir o cobiçado encontro antecipado com o presidente americano, Donald Trump. Então você vê que o Trump está pouco se lascando para o Japão. Tá? Ishiba, cujo partido no poder perdeu a maioria da eleição geral recente, expressou expectativas de um encontro presencial com Trump. Um encontro antecipado parecia possível, pois Ishiba planejava viajar para a América do Sul na conferência internacional e poderia ter parado nos Estados Unidos, né, no caminho de volta, quando ele voltasse para o Japão. Mas as esperanças de Ishiba foram frustradas pelo presidente eleito, que tem estado ocupado fazendo seleções para o gabinete e administração. Fui informado que o Sr. Trump não se reunirá com nenhum líder mundial por enquanto, disse Ishiba, né, lá em Lima, no Peru, quando ele estava na APEC. A busca de Ishiba por uma reunião antecipada foi vista inicialmente como uma oportunidade diplomática importante, com as autoridades do governo inspirando no sucesso do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Então você vê que os caras sempre têm alguma coisa para poder tentar copiar. Né? Em 2016, após a eleição do Trump, Abe voou rapidamente para Nova York para se encontrar com o presidente eleito, estabelecendo um relacionamento próximo que ajudaria a moldar os laços entre Japão e Estados Unidos sobre a nova administração. As autoridades japonesas inicialmente estavam otimistas sobre a reunião semelhante entre Ishiba e Trump. É aquela velha história. Né? Não é descendo a lenha dos caras, mas como é que se fala assim? O ego do governo japonês ele é muito grande nesse ponto. Você vê que em determinados discursos, em determinadas coisas que políticos falam, eles têm um ego lá em cima. O ego dos caras é muito elevado. Tipo assim, nós estamos no pedestal da coisa, assim, nós somos os importantes da coisa aqui. E você vê que os outros países estão botando o Japão, como é que se fala assim, no seu devido lugar. Pra que essa história desse ego todo? Tanto que você vê que com o Trump, ele já anunciou tarifas no caso assim, tarifas de importação para eles lá de 10 a 20% a produtos em relação, incluindo os produtos japoneses, tá? Então você vê que a coisa vai ficar cara para os exportadores do Japão até 20% mais caro. Então dependendo muito da empresa não vai comprar mais do Japão. E aí? Tá? E nisso você já sabe o que vai dar na economia japonesa. Então por isso que aquela ideia de ficar em cima do pedestal é complicado pra caramba, tá? E você ter um ego legal para você se manter, como é que fala assim, disposto, pô, é uma coisa. Mas você ter um ego elevado a nível soberba, achando que o mundo todo vai te pegar na mão ali, não é. Tá? Então, vamos, todos nós descemos do pedestal também, como é que se diz, né? De acordo com as fontes, Ishiba propôs possíveis datas para a reunião durante o telefonema com Trump, né, imediatamente após Trump declarar a vitória da corrida presidencial. Trump teria respondido positivamente, embora o telefonema tenha durado apenas 5 minutos. É para dar risada, né? A troca gerou altas expectativas dentro do governo japonês. O assessor de Ishiba comentou: a reunião acontecerá a menos que algo inesperado aconteça. Enquanto um funcionário do Ministério das Relações Exteriores descreveu a resposta do lado do Trump como confirmação total. Por isso que eu falo para você vê que o ego dos caras são muito grande. Você vê que a manipulação de dados em relação a certos números do PIB, certos números de relatórios econômicos, já mostra isso, o quanto que esses caras são muito soberbos. Tá? Que eles não querem, assim, tipo, transparecer algo que eles não é.
É complicado, é complicado. Aí na hora que, como é que se fala assim, a verdade aparece, aí aparece na mídia pedindo Gomen Nasai, eu quero sua, encarecidamente sua, como é que se fala assim, seu perdão, que não sei o quê. Ó, só para vocês terem ideia do tamanho do absurdo, em Hyogo, tempos atrás, o governador de Hyogo, ele tinha sido destituído do cargo, por unanimidade, porque o cara estava praticamente cometendo pau-a-rara. Excesso de poder ali. E o cara não foi reeleito agora? O mesmo cara, ele concorreu ao cargo, ele foi reeleito. Então já dá para você ter ideia do tamanho que é o que é a mentalidade do povo. O povo se esquece do passado bosta que teve e coloca sempre os mesmos tiranos no poder. No Brasil é diferente? Não é diferente. Você vê que o Brasil ele quer um resultado diferente, mas sempre colocando as mesmas pessoas. Isso vai mudar? Não. É aquela coisa que eu sempre falo, quer mudar a situação, faça algo diferente. Você sempre faz a mesma coisa, quer resultado diferente, não vai ter. É mure esse tipo de coisa. Então você vê que no Brasil eles querem um resultado diferente, colocando sempre as mesmas pessoas. Não vai ter, não vai ter resultado. Você vê que o Haddad não consegue cumprir o próprio arcabouço fiscal que ele criou. Você chamar um cara desse de incompetente, muita gente vai me xingar. Mas o cara criou o próprio arcabouço fiscal e nem ele consegue acompanhar o próprio arcabouço que ele criou. Meu, isso é de uma tamanha burrice que não dá para, não tem outra palavra para poder descrever um troço desse. Mas aí vão falar, mas e o Biruliro? Não, nós não estamos falando do outro. Não tem como falar, porque se tá um é outro. Não tem como. Esse e se não existe. Porque já tem um lá. Se não tivesse nenhum, a palavra e se, ou no caso se, ou no caso da programação if, ela teria ali, aí sim, relevância. Porque não existe nenhum nem outro. A partir da hora que existe um, é impossível de ter outro. Tá? A partir da hora que você falou A, é impossível você ter falado B. Se você não falou nada, aí existem as duas possibilidades. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Então você vê que o cara lá no Brasil fez uma burrada, fez burrada. Você viu que ele taxou todo mundo, taxou tudo e todos, não sei o que, para tentar dar um jeito nesse arcabouço, não deu. Aí o que está acontecendo? Está aumentando a taxa Selic. O Banco Central brasileiro está tendo que aumentar a Selic para tentar acompanhar essas burradas. Só que nisso o que acontece? Aumenta a inflação. Você viu que a carne bovina no Brasil voltou a subir a níveis cavalares de novo. Tinha necessidade disso? Não tinha. Né? Mas é aquela velha história. O povo paga pela sua amnésia. É igual aqui no Japão. Igual lá em Hyogo. O cara foi destituído do poder por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Foram lá, colocaram o cara no lugar de novo. Que se lasque. Tem que tomar na rodela mesmo. Não tem outra palavra. Então, tua vida que se segue, tá? Então, continuando aqui. Em novembro, quando o Ishiba se preparava para sua viagem ao exterior, em relação à América do Sul, ele recebeu uma mensagem de Trump de que a reunião proposta estava se tornando cada vez mais improvável. Tá? Após o anúncio, as autoridades próximas do primeiro-ministro tentaram minimizar a situação. Você vê, é aquela velha história. Estão tentando passar um pano por uma coisa que não tem. Por isso que eu falo, não adianta você querer tapar o sol com a peneira. O cara já está falando, não vai ter reunião. Não, vamos minimizar. Olha só. Após o anúncio, as autoridades próximas do primeiro-ministro tentam minimizar a situação, dizendo que não há necessidade de pressa. Mesmo que a reunião acontecesse, era incerto de quais resultados teriam surgido. O que é isso? Controle de dano. Tinha necessidade de fazer um troço desse? Não tinha. É aquela velha história. A realidade está batendo na cara. Não vai ter reunião.
Assume. Não, pronto. Não, temos que inventar um monte de firulas para poder justificar que o cara não vai conseguir falar. Porra, para quê? É igual na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho ou uma outra coisa assim, a gente já sabe, dependendo. Vai ter, não vai ter. Dependendo da forma que o cara te tratar, você já sabe. Então não adianta você criar expectativas. Ah, daqui uma semana talvez o cara me ligue. Não. Se o cara quiser, ele já vai te falar ali na hora, dependendo. Ou ele vai falar assim, ó, daqui um dia no máximo eu te dou a resposta. Se o cara falar assim, ó, vai pra casa que daqui uma semana. Não, daqui uma semana não tem. Porque geralmente as empresas, quando precisam de gente, ela quer para aquele momento. Não tem daqui uma semana. Se algum dia você for para uma entrevista de trabalho, o Tantocha virar para você e falar assim, ó, daqui uma semana eu te ligo. Esquece, procura outro local. Porque não vai acontecer. Porque a empresa não vai levar uma semana para te dar um resultado. Tá? Porque a empresa, ela sabe da necessidade dela. Uma empresa que ela não sabe da necessidade dela, você pode ter certeza que a administração ali dentro é uma bosta. Tá? Então, vamos lá. No entanto, um membro sênior do Partido Liberal Democrata, no caso o partido do Ishiba ali, né, um especialista de relações exteriores, criticou o otimismo aberto do Ishiba, afirmando: o primeiro-ministro não tem julgamento diplomático. É isso que eu estou falando. Tá? Ele foi excessivamente otimista ao tomar comentários casuais em uma conversa telefônica de 5 minutos. É isso que eu estou falando também. Né? Eu acabei de falar. Com um compromisso sólido para uma reunião. Ele mesmo elevou as apostas a nível muito alto. Olha aí. Tá? Então é aquela velha história. Então as pessoas costumam viajar na maionese que elas mesmo criam ilusões. E aí a pessoa começa a ficar, estou depressivo, o mundo não gosta de mim. Mas o quanto você viajou na maionese? E é isso que eu tento passar aqui no canal, trazendo, invista em você, estude. Se você não sabe falar Nihongo, estude, porque você vai ter melhores oportunidades de trabalho aqui no Japão. Você vai estar investindo em você. Se você já sabe Nihongo, faça cursos, ganhe diplomas. Você vai levar seu valor de mercado. Com seu valor de mercado mais alto, você tem como concorrer a vagas mais altas, ganhar um dinheiro mais alto. Se você não gosta de estudar, empreenda. Monte um negócio para você. Que negócio, Aí você tem que ver o que você tem, como é que fala assim, calibre para isso. Você gosta de fazer. Porque é um negócio que você vai fazer todos os dias. Então, se você gosta, por exemplo, eu gosto de lidar com pessoas. Beleza, então monte um restaurante ou algo parecido que lide com pessoas. Odeio lidar com pessoas. Beleza, monte um comércio online. Você não vai lidar com as pessoas. Muito pouco, a não ser que você venda um produto estragado, alguma coisa que a pessoa vai entrar em contato com você para ela poder fazer a reclamação dela. Aí você vai ter que lidar com pessoas. Mas são momentos esporádicos, são bem pequenos. Ou você faça igual eu, invista em alguma coisa, renda fixa e renda variável. Mas faça alguma coisa. Tá? Não espere ter sempre os mesmos resultados, fazendo resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. É igual eu queria crescer no YouTube, eu queria. Mas eu vi que eu estou crescendo. Não estou crescendo. Não aos passos que eu queria. Então o que acontece? Eu estou migrando para o TikTok. Vou deixar o YouTube? Não, vou continuar no YouTube. Mas vou fazer conteúdo para o YouTube e para o TikTok agora. Antes o YouTube tinha minha exclusividade, hoje não tem mais. Tá? Então, é aquela versão. Nós temos que fazer coisas diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Você quer crescer na vida? Faça coisa diferente. Sai mais do mesmo. Se você sempre está fazendo as mesmas coisas, não espere resultados diferentes. Canso de falar esse tipo de coisa. Tá? Então, na sua vida é a mesma coisa. Você vê que o Ishiba, ele vive viajando na maionese. Ele já está tomando a cara desde a hora que ele virou o primeiro-ministro. Ele deu sorte que ele conseguiu se manter no cargo. Por quê? A oposição do Japão foi muito mais incompetente que ele. Porque eles poderiam ter tirado o Ishiba, assim, muito fácil. Muito facilmente. E eles não conseguiram tirar. Por quê? Faltou competência do Noda. É aquela velha história. Velhão de política, achou que ia conseguir fazer
isso aqui ia conseguir apoio de todos na hora que ele quisesse. Porque ele é, eu sou da oposição, eu consigo. Bom, caiu do pedestal de novo. Então você vê que essa história de ficar no pedestal é complicada. Tá? Então ele perdeu. Imagina o Noda, eu acredito que o Noda não esteja dormindo até hoje direito. Porque deve estar ruminando na cabeça dele. Perdi a oportunidade de ser o primeiro-ministro no Japão. E sem eleições. Olha aí. Então já dá para você sacar por A mais B que às vezes as pessoas perdem oportunidades na vida por falta de preparo e soberba. Por quê? Por que falta de preparo e soberba? Porque a soberba dela está lá em cima, então ela acha que ela pode fazer tudo naquele momento. Só que ela não se preparou para aquele momento. Então o que acontece? O momento chegou, ela não tinha preparo, ela perdeu. O que acontece é que muitos de nós aqui. Acontece? Acontece. Quantas vezes as pessoas vão fazer um teste, igual por exemplo o Enem, quantas pessoas estão lá se matando de estudar enquanto outras pessoas não. Aí daqui a pouco a pessoa não passa no Enem e fala, ah, meu Deus é ruim, a espiritualidade é complicada, o macumbeiro me soltou a macumba, eu sou um azarado na vida. Mas o outro que está lá se matando, estudando, não tem a mesma, não tem, como é que vai ser, a mesma ideia, porque ele está se preparando. É a mesma coisa um esportista. Quem se lembra do Michael Phelps, o nadador? Pô, vocês veem o cara treinando ali? Meu, é uma coisa quase sobre-humana ali. O tamanho da dedicação que o cara tinha na época. Mas você vê que o cara é recordista em medalhas ali. Por quê? Mas você vê que o preparo do cara era para aquilo. Ele não esperava que caísse, como é que fala assim, a bênção dos céus. Ele criava a bênção dele, porque vou me preparar. E é isso que eu venho falando para você, para o seu futuro aqui no Japão. Se prepare, vai se preparando de alguma maneira. Principalmente você que pretende morar aqui no Japão por muito tempo. Tá? Tem que se preparar sim, porque o governo de antigamente, o pano que ele passava para os estrangeiros, hoje ele não passa mais. Você vê que pessoas que tinham visto permanente, hoje elas não têm mais. Por quê? Porque as leis mudaram. Ficaram tocando a coisa com a barriga. Quando tem que tomar providência, não tomava. O governo japonês foi lá, ó, então tá. Meu, vocês estão brincando demais. Então nós vamos lá e vamos cortar toda essa brincadeira. Aí vai falar, ah, o governo japonês é xenofóbico, não sei o quê. Não é questão de ser xenofóbico. Existem leis. Estrangeiros estão vindo para cá, estão zoando a casa dos outros, sim. É a mesma coisa. Pensa no vizinho, entra na sua casa, ele começa lá, colocar o pé em cima do sofá e fazer arrotar dentro da sua casa, fazer xixi de porta aberta, não dar descarga, etc. Você vai gostar? É a mesma coisa que acontece aqui no Japão. Então eles têm que colocar regras, Muitas das regras que eles colocam é para tentar endireitar esse tipo de coisa. Tá? Por isso que tem muitos estrangeiros que ele pisava na bola em relação ao visto permanente, etc. Porque achava que permanente era dele. Eu sempre cansei de falar, o permanente não é teu. Você tem um permanente que é para te aliviar burocraticamente, mas aquilo basicamente não é teu. Porque na hora que o governo quiser, ele revoga. Não é porque ele deu uma vez, aquilo vai ficar pro resto da vida. Não, ele revoga. Cansei de falar isso no canal tempos atrás. Há muito tempo eu cansei de falar esse tipo de coisa. Porque tem esse problema. É igual aquela ideia da casa própria. Enquanto você quer a sua casa própria, enquanto você estiver pagando a casa é sua. No momento de financiamento. Mas se você não pagar o financiamento certo, o banco vai lá e confisca a sua casa. Aí você vai falar, a minha casa. Não, a casa é do banco. Você não pagou. Enquanto você não pagar a sua casa, a casa é do banco. Mas muita gente fala, a minha casa. Aí vai lá, declara falência pessoal aqui no Japão, porque não conseguiu pagar a minha casa. Por quê? Viajou na maionese. É o que eu falo, falta planejamento. Canso de falar. Planejamento é importante. Se as pessoas não fazem planejamento, uma hora elas vão cair do cavalo.
Elas vão cair do pedestal. Porque o ritmo da economia, ele é volátil, ele é cíclico, ele tem altos e baixos. Mas se você faz seus cálculos baseando só no alto e não conta no baixo, no dia que vier o baixo, você vai cair. E não esqueça, tá? Que geralmente o fundo do poço ainda tem um porão, tá? Que ainda você pode cair mais um pouco ainda. Porque você vê que tem muitas casas que tem a base dela ainda tem um porão que é mais abaixo. Então não esqueça que na vida é assim também. Tá? Então se você não se prepara, dependendo, você vai cair ainda no porão ainda. O fundo do poço ainda tem um poço abaixo do poço ainda. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então pense realmente no que nós estamos fazendo, o que você quer para você na sua vida. Da mesma forma que eu falo para minha esposa, o que nós queremos para nós. Então de certas coisas requer sacrifício, certas coisas requerem um pouco de esforço, sim. Porque cair de mão beijada não vai. Ah, mas Deus vai intervir por mim. Beleza, vai esperando. Deus já deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é liberdade para agir. Se Deus deu liberdade para agir, Ele não vai intervir por você. Porque Ele já te deu isso. Então as escolhas são suas, o movimento é teu. Pode aparecer um anjo caridoso para te ajudar. Mas é para te ajudar, não para te levantar. Ele vai te ajudar a levantar, mas se você não fizer esforço nenhum, tu vai continuar se lascando. Quantas vezes pessoas ganham na loteria, tem condições de sair da pobreza naquele momento, aí vivem em festas e baladas. Daqui a pouco você vai ver o cara, depois de um ano, tá pior do que quando ele ganhou na loteria. E não são poucos casos. Você vê que no Brasil tem muitos casos assim. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Tá? Então pense muito, tá? Em relação ao seu futuro, mas não é só pensar, tem que agir também. Pense para você fazer os planos. Depois tira do papel e execute, tá? Porque se você não tirar do papel plano nenhum, ele vai se auto-executar por você. Se você quer ter um futuro melhor, vai ter que fazer alguma coisa por si. Tá? Por isso que eu sempre venho mostrando certas coisas aqui no canal, que é para ver se as pessoas conseguem acordar um pouco. Né? Porque eu vejo assim, muita gente ainda viajando muito na maionese, mas eu não posso falar, você está viajando na maionese. Né? Então faça alguma coisa por você, para você e com você. Porque senão a coisa vai ficar estranha. Né? Mas quem sou eu, né? Como é que se fala assim? Para tentar mover o mundo. Né? Nem Jesus, você vê que nem Jesus conseguiu. Imagina eu, como é que se diz. Né? Mas eu vou ficando por aqui, tá certo? E espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira. E Maido.